índice de alfabetismo em praticamente todos os países, na Comunidade Europeia, em todos os países, era igual. Igual a quanto? Eles punham 99% para não pôr 100. Vai que escapou um aí, mas era igual para todo mundo. 0,99 para tudo que é país, né? Na América do Sul, pô, você tem Uruguai, Paraguai, Argentina, países que não é a riqueza econômica, mas não tem analfabeto, pô. Não tem analfabeto. Acabaram isso há muito tempo, não é? Então, isso daqui ficou uma minoria tão grande, esse indicador, que o cálculo do E, uma primeira mudança já foi essa, passou a ser só pelo índice de escolarização. Mas aí é furado, porque um país põe assim, não, aqui não é, eles ficam tantos anos de escolarização, outro país tantos anos de escolarização, mas como compara isso? Porque escolarização num ou escolarização no outro, né? Então, o indicador que entra é assim, não o que é previsto, que aqui é o que é previsto, e aqui é o que existe na realidade. Compara-se o que existe na realidade com o que é previsto em cada país. Um país, diz assim, o índice de escolarização bruta é 24 anos. Número de anos que fica na escola. Agora, em média, as pessoas ficam quantos anos? Não, todo mundo fica 24 anos. Então, o índice é 1. Agora, se diz que o índice é 24 anos e as pessoas, em geral, ficam 12, aí o índice é 0,5. Não é? Então, é uma comparação entre a média de escolaridade no país, a média de anos de escolaridade e o total previsto nas leis do país. Tá certo? Aqui um país é sério, são 11 anos de escolaridade. Agora, a população inteira, né, passa pela escola e fica 11 anos na escola. Isso tem um indicador 1. O outro país pode ter 13 e ficar 11, mas o indicador é diferente, não é? Então, aqui é uma comparação entre a escolarização efetiva e a escolarização bruta, prevista na lei, que dá o E. Diga. A de tempo de escolarização é desde a educação infantil até a pós-graduação ou não? O que é obrigatório. O que é obrigatório, porque obrigatório é até o fim do ensino médio. Aqui, hoje, para nós, é dos 6 até o fim do ensino médio, né? São quantos anos? São 9, mais 3, mais 1 dos 6 anos aí é o 7, né? São 14, né? 9 mais 3, 13. Mais 1, são 13. É o fundamental, que são 9 anos. O mais 1 já está em... Os 6 anos já está no fundamental de 9, tá certo. Isso, não. Obrigatório na educação básica. O previsto... Então, é a zona nebulosa. Em princípio, não. Obrigatório para nós é dos 6 anos, a partir dos 6 anos, né? Que há um movimento, na verdade, para regulamentar a obrigatoriedade a partir dos 4. Sim, mas é desejável, está escrito que é desejável, que tem como meta e tudo ser obrigatório, mas não é ainda. Obrigatório a partir dos 4, né? Porque só pode ser obrigatório se tem lugar para todo mundo, né? Se tem creche para todo mundo, não tem, então não pode ser obrigatório. Você sabe que na medicina, por exemplo, hoje no jornal tem uma matéria interessante sobre a questão do residente, da residência médica, né? Deixou de ser obrigatório na medicina, faz tempo. Por que deixou de ser obrigatório? Porque não é considerado necessário? Não, porque não tem vaga para todo mundo. Aumentou muito o número de formandos em medicina e não aumentou o número de vagas para residentes, né? Então, deixou de ser obrigatório. Mesmo sendo o número de vagas para residente muito menor do que o número de formados, mesmo assim, 50% só das vagas é ocupada. Porque o efeito perverso é que, como deixou de ser obrigatório, aí ninguém quer mais. Tá certo? Aquilo é uma a mais. Então, metade das vagas para residente é efetivamente ocupada. Porque, em geral, significa trabalhar de graça, trabalhar, né,
em condições precárias, né? Então ninguém quer fazer, tá certo? Mas isso é uma anomalia. Durante muito tempo a gente defendeu aqui que o estágio na educação tinha que ser como a residência médica. Hoje eu não falo mais isso. Não falo mais isso porque a residência médica mudou. Eu diria como a antiga residência médica, né? Em que o professor mergulha na escola e tudo. Bom, mas hoje o fator E é sem isso, é só com isso, e isso aqui calculado como uma comparação entre o real e o que é previsto na lei, né? Professora, ali, não é a idade, 7 a 24 anos é a idade da graduação, né? É. Então não é o número de anos que passa no desconto. O número de anos O número de anos dá 17 aqui, né? Não. Não, isso aí é o que ela está perguntando. Isso aí é tempo de permanência ou idade das crianças? Não, idade, né? Idade das pessoas. Olhando a faixa aí, 17 anos, que seria o país com a mais alta, que deve começar, sei lá, com 3 ou 4 anos, né? Não sei. Mas é uma faixa, mas no fundo, o cálculo que interessa mesmo para o que vem aqui, isso é quando era que tinha os dois fatores, né? Hoje é só esse fator, escolarização, não isso, e o que entra aqui é uma razão, mas uma razão entre o número de anos previsto, o número de anos efetivo e o número de anos previsto na lei. Bom, para poder a pessoa não colocar que aqui é previsto tanto, mas na realidade não existe aquilo. Agora, o S é proporção, o E agora é só a escolarização. O PIB, aí entra a história do dólar PPP, né? O dólar PPP. O cálculo deveria ser assim, mas não é, nunca foi. Nunca foi, deveria ser assim. Eu estou pondo assim só para comparar com os outros, mas aí vou dizer como é. O que há é o seguinte, se coloca assim, o piso, um país desgraçado. Então, o PIB per capita dá 100 dólares, dólar PPC. E o máximo, 40 mil dólares, dólar PPC. Bom, país com PIB 100 dólares, PPC existe, né? Agora, tem país com o dólar PPC, PIB per capita, muito mais do que 40 mil, Luxemburgo e outros, né? Mas aí já entra uma coisa assim, vejam a volatilidade ou a ambiguidade do indicador, que não dá só para olhar para o indicador, sem o espírito da coisa. Se considera, desde sempre, que acima de um certo patamar, não refresca muito mais em termos de qualidade de vida. Esse teto, às vezes foi 40 mil, às vezes 50, 70 já foi, mas o que há de comum é assim, que a partir de um certo valor não faz mais muita diferença. Então, só se considera um piso que além daquilo já morreu, 100 dólares, né, per capita, e um teto a partir daí é muito rico, riquíssimo, mas não faz muita diferença com relação à qualidade de vida, né? Então tem o piso e tem o teto, baliza, e veio do país, o Brasil, era 8.400 dólar PPC, 11 mil o bruto lá, né? Mas dólar PPC 8.400. Aí faz 8.400 menos 100, dividido por 40 mil menos 100. 8.400 menos 100, dividido por 40 mil menos 100. É esse segmento como referência e o Brasil está aqui, ó. Entre o piso e o teto, o Brasil está aqui no 8.400. Então é isso sobre isso, né? Seria, mas não é. Veja, isso é inteiramente compatível, né? Com isso daqui, inteiramente compatível com isso daqui, né? Por que que no caso do dólar não é esse o cálculo? Porque o índice do Brasil seria 0,20, seria lá embaixo, ia se danar, né? Mas não é. O que é feito é
é isso. Ó. O que é feito é o logaritmo de 8.400 menos o logaritmo de 100 sobre o logaritmo de 40.000 menos o logaritmo de 100. Em vez de fazer essa diferença, isso menos isso, e dividir, é o log menos o log e o log menos o log. Por quê? Fica mais complicado. Por quê? É só para parecer que é mais? Hã? É só para dar mais lá? Não. Olha, é natural que seja o log. É tão natural que eu vá para o log aí, quanto antes. Antes, nesse daqui eu já devia ir para o log. O que está por trás? O que está por trás é o seguinte, ó. Vejam, quando você avalia assim, quer dizer, o total é isso, de variação, variou daqui a aqui. Então, o total de variação é isso. Agora, um país está aqui. Então, para eu ver a posição do país, eu vejo isso dividido por isso, não é? Tá certo? A proporcionalidade, como foi feito no caso da educação, é isso dividido por isso. Tem o mínimo, tem o máximo, eu vejo o máximo menos o mínimo, e aqui o país onde está menos o mínimo, não é? Eu estou supondo uma variação assim proporcional, quer dizer, como se o gráfico fosse uma reta, não é? Que mal tem nisso? O mal é o seguinte, ó, um aumento, se o aumento é assim linear, um aumento de uma unidade aqui significa que melhora a qualidade tanto. Um aumento de uma unidade aqui significa que o aumento na qualidade é o mesmo. É sempre o mesmo, se o modelo é linear assim, né? Tá certo? Agora, pensa bem, um país tem expectativa de vida 40 anos. Melhorar essa expectativa de vida, passar para 50, é relativamente fácil. Agora, ele tem 80 anos. Melhorar, passar para 90 é muito mais difícil. Não é o mesmo custo você subir aqui no início ou subir quando você já é grande. Não é? Quem faz essa proporção está imaginando que o custo é o mesmo, no início, no meio, no fim, para qualquer lugar o custo é o mesmo. Tá certo? Mas na verdade, quanto melhor mais difícil é melhorar. Não é? É por isso que entra aquele log ali, mas por quê? O que tem a ver o log? É pelo seguinte, ó, o log é um detalhe, não precisava ser o log, mas o que se busca é uma função que não seja retinha assim, ó. É uma função que seja assim, curva para baixo. Por que uma função curva para baixo? Porque um aumento de 1 aqui significa um aumento na qualidade desse tamanho. Mas lá embaixo, um aumento do mesmo 1 aqui na horizontal, na vertical já significa que a qualidade melhora pouco, né? Tá certo? Então, em vez de pegar uma reta é um degrau, mesmo degrau, mesmo degrau. Na realidade, as coisas não são assim. Não é linear. Tá certo? A proporção é como se fosse linear, né? Um na horizontal, tanto na vertical. Agora, aumentar $1 na renda per capita de um país miserável, isso é um grande aumento, né? Aumentar $100 num país que a renda per capita é $100 é dobrar. Pô, melhorou para burro, né? Agora, aumentar $100 de renda per capita em Luxemburgo é nada. Tá certo? Então, a ideia matemática é dizer assim, pega não uma reta, mas pega uma curva voltada para baixo, né? Para poder ir ficando cada vez menor o aumento unitário. Tá certo? Diga, Maria Lúcia. Não deveria ser... Deveria ser para tudo. Deveria ser para tudo. E por que só é para o dinheiro? Só para de economia.
que é usado o cálculo. Não me pergunte por quê. Porque é a mesma coisa na educação. Se o país é todo mundo analfabeto, você quer melhorar o índice de alfabetização, é relativamente fácil no início. Agora, se já é 90% analfabeto, para melhorar é muito mais difícil. Não é? E como é que o logaritmo aí? Então, o logaritmo não precisa ser logaritmo. Precisa ser qualquer função que seja deitada, assim, ó, que vá deitando. Em vez de ser logaritmo, podia ser a raiz quadrada. Se fosse uma função y igual a raiz quadrada de x, dava a mesma coisa. A raiz quadrada não é assim? Pô, faz todo sentido. Agora ficou. Não. A função... Não, veja, mas viu, Maria Lúcia, é simples, vou te explicar. Ó. É o seguinte, ó, na verdade, só existe 3 modos de uma coisa crescer. Na vida, qualquer coisa, pode ser doença, o que for, só tem 3 modos de crescimento e 3 modos de decrescimento. Mas 3 modos de crescimento uma coisa cresce sempre com a mesma rapidez. Isso se chama crescer a taxas constantes, né? É assim, para cada um na horizontal, cresce sempre a mesma coisa. Aumenta mais um aqui, cresce a mesma coisa. Aumenta mais um, cresce a mesma coisa. Isso é uma coisa que cresce a taxa constante. Uma criança cresce a taxa constante? Não! Não é? Qualquer gráfico de crescimento para uma criança não vai ser assim? Vai estabilizar em algum lugar, vai ser uma coisa viradinha para baixo. Não é? Viradinho para baixo quer dizer, no início cresce bem rapidamente e depois vai crescendo cada vez mais devagar. Não é? Então, na realidade, há 3 modos de uma grandeza qualquer que seja ela, crescer. Esse modo quadradinho cresce a taxas constantes, proporção. Outro modo é esse, cresce cada vez mais devagar, então é encurvado para baixo. E outro modo cresce cada vez mais depressa. Crescer cada vez mais devagar, para cada um que eu ponho na horizontal, na vertical é a mesma coisa. Quer dizer, é cada vez menos, né? Um na horizontal, na vertical é cada vez menos. Vai diminuindo o crescimento, a rapidez de crescimento. Não é? E tem coisa que é que nem praga, doença. Se propaga, assim, quanto mais gente doente tem, mais rapidamente aumenta a quantidade de doentes, não é? Propagação de praga. Então, aqui no início, um doente aumenta a doença isso. Agora, lá no fim, mais um doente significa aumenta muito mais, não é? É o crescimento a taxas crescentes. Tudo que é praga, desde o capital até uma bactéria, se propaga assim. O capital cresce assim. Quanto mais tem, mais rapidamente cresce. Porque, para quem tem, obviamente, porque a taxa que é oferecida é proporcional ao valor. Quando você tem meia dúzia de trocado aí, não te paga juro nenhum, pô. Agora, tem bastante grana, paga um juro bom, não é? Então, o capital, doença, tudo se propaga assim, a taxas crescentes. Tem o equilíbrio de crescer a taxas constantes, e tem o crescer cada vez mais devagar, tá certo? Então, no caso lá do IDH, puseram o logaritmo, eu repito, podia ter colocado qualquer função que fosse deitando assim, né? A função y igual a x, é uma reta, né? É a proporção, não é? Já se eu pegar assim, y igual a x quadrado, x2, x ao quadrado já dá uma curva, né? Vai subindo, tá certo? X quadrado. Porque o x quadrado, você vê assim, ó, entre 0 e 1. 0 e 100%, mas 0 e 1. Você vê, qualquer número que você pega aqui entre 0 e 1, quando você eleva ao quadrado, dá menor do que o número, né? Pega o número x aqui. Aqui é o y que é igual a x. O y igual a x. Agora, se eu pegar o y igual a x2, vai dar menor. Então, é essa barriga daqui, né?
Você pega um número menor do que 1 ao quadrado, dá menor que ele. Né? Por exemplo, 0,8. 0, olha, 0,8. Quanto dá 0,8 ao quadrado? 0,8 é 80%. 0,64. Se eu faço 0,8 vezes 0,8, vai dar 0,64. Não é? Tá certo? É porque a gente está ligado na Bíblia. A Bíblia diz assim, crescei e multiplicai-vos. Mas devia estar escrito na Bíblia assim, crescei e multiplicai-vos por um número maior do que 1. Porque multiplicar por um número menor do que 1 é diminuir. Quando você multiplica por meio, você reduz a metade. Não é? Então, qualquer número entre 0 e 1, se você eleva ao quadrado, ele fica menor. Agora, passou de 1, se elevar ao quadrado, fica maior. Não é? Ó, passou de 1, elevou ao quadrado, o x2 é maior do que o x.